Graça e paz, irmãos. Eu fico feliz, eu fico muito honrado com esse vídeo, mas eu quero dizer que algumas pessoas que apareceram aqui não era eu, irmão. Quase 17 quilos a mais, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e quero também agradecer a Deus pela vida de toda a juventude, toda a igreja. Hoje nós temos mais uma realidade, que é esse coro jovem, que nos abençoou. Você foi muito abençoado por eles? Muito abençoado. E eu estou com a vontade tremenda de pedir para cantar de novo no fim do culto, porque fomos muito abençoados. E quero compartilhar aquilo que Deus colocou no coração da Fúvia, do pastor Alexandre, e nós, depois de muita oração, nós entendemos ser o caminho que Deus tinha para essa conferência. E quero ler o texto base de Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6 e verso 7, e quero falar sobre esse tema. É tempo de crescer. Diz o texto, meus irmãos, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Por que a Bíblia fala de maneira constante, com várias metáforas que trazem alusão ao crescimento? A Bíblia fala de semente, a Bíblia fala de campo, a Bíblia fala de arado, a Bíblia fala de raiz. O tempo todo, a palavra do Senhor está apontando para uma necessidade de crescimento. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que o apóstolo está trabalhando é que crescimento não é algo que nós podemos escolher no reino de Deus. Crescimento não é opcional. No reino de Deus, é parte do nosso chamado, é parte da nossa vida com Deus. Ninguém que tem um encontro com Jesus permanece do mesmo jeito. Ninguém que tem um encontro com Jesus permanece da mesma forma. O crescimento é evidência de que nós estamos, meus irmãos, vivos em Cristo Jesus. Quando não há crescimento, quando a estagnação alcança o nosso coração, nós estamos burlando algum processo que Deus sonhou para a nossa vida. Porque quando Paulo está trabalhando essa ideia, ele está falando de uma continuidade. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem. Continuem. Mas esse tempo tem sido um tempo de estagnação. Um tempo onde as pessoas, assodadas pela correria, e principalmente o jovem, que tem tantas decisões para tomar, tantas escolhas a fazer, precisa escolher o curso que vai fazer, a família que vai formar, o trabalho que vai realizar, e muita pressão, essa sociedade capitalista que a cada vez mais vem exigindo preparo, exigindo tantas e tantas coisas, tem feito com que esse relacionamento com Cristo, muitas vezes, seja secundário na vida de muitas pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa ideia e para essa tese que o apóstolo está trabalhando sobre crescimento não ser uma escolha. É tempo de crescer. E quando você vai para o campo filosófico, muitos filósofos, mas eu quero citar Aristóteles, ele diz que crescimento não é obra do acaso. Crescimento é resultado, e resultado de esforço consciente e persistente. Ninguém cresce por acaso. Ninguém cresce, dorme e do outro dia acorda de maneira totalmente transformada. Não. É preciso esforço, é preciso ter consciência das escolhas que faz, porque senão você vai ficar perdido no tempo.
Como que nós sabemos se nós estamos crescendo? Nós sabemos por meio, meus irmãos, da prática diária das virtudes cristãs, da prática diária da vida com Deus, do amor, da santificação, da paixão pelas Escrituras, da busca pela presença de Deus, da oração. Isso tudo nós ouvimos aqui desde sexta-feira, os preletores expondo o mesmo texto e praticamente caminhando na mesma direção. Eu sei que alguém está crescendo em Cristo Jesus pelo fruto que essa pessoa apresenta através da sua vida. Quando nós nos convertemos, nós chegamos, meus irmãos, cheios de jeitos e trejeitos. Nós chegamos com muitas culturas diferentes. Nós chegamos com muitos vícios da própria sociedade, vícios familiares, vícios sociais e tantas outras coisas que formam a nossa vida durante a nossa caminhada. E quando você chega no reino de Deus, você vai sendo moldado, você vai aprendendo, você vai sendo formado em Cristo Jesus, e aí você começa a apresentar o fruto do Espírito, e por meio desse fruto você vai apresentando um crescimento, um amadurecimento, que é o que o apóstolo Paulo está falando, e ele chama isso de plenitude da vida com Cristo. Por quê? Porque nós ficamos mais parecidos com Cristo. Esse processo é um processo que nos leva à presença de Cristo. Então, quando eu penso que é tempo de crescer, eu também penso, meus irmãos, que é o crescimento que nos protege. É o crescimento que nos protege contra o mal desse século, que é a instabilidade. E, principalmente, contra a instabilidade espiritual. Isso está ligado à maturidade. Hoje, nós não temos mais espaço no reino de Deus para a imaturidade espiritual. Não podemos perder tempo. Nós precisamos investir no discipulado urgente, nós precisamos apresentar os nossos jovens diante do Senhor, aproximá-los da Bíblia Sagrada. Nós precisamos o tempo todo direcionar a vida deles, porque, meus irmãos, a instabilidade tem feito com que, em um momento de sono, as pessoas percam o resto de toda a sua vida. É a instabilidade que faz com que muitos jovens deixem de sonhar, é a instabilidade que impede esse processo de constância com o reino. Assim como vocês receberam, continuem. É a instabilidade de achar que não tem nada a ver, é a instabilidade de achar que pode ter uma vida dupla, que tem feito com que as pessoas não amadureçam. E quando não há maturidade espiritual, há infantilidade, e a infantilidade é a manifestação da carne. E quando eu vou profundamente entender isso, eu lembro de Efésios, que o mesmo Paulo, escrevendo do mesmo lugar, a igreja em Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 14, ele diz assim: para que nós não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que essas pessoas induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha a continuidade aí, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E Paulo vai apresentar duas realidades para nós dentro desse texto, que é a imaturidade. Ele diz: nós não podemos ser meninos, que são facilmente enganados e levados por toda falsa doutrina. Paulo diz que é uma realidade na vida da igreja, na vida daquele que está envolvendo-se com Cristo, na vida de todo aquele que precisa amar a Deus acima de todas as coisas, mas vencer essas dificuldades. A imaturidade é uma realidade, mas ele também aponta para a maturidade em Cristo, porque ele diz que os que creem na fé vivem a verdade em amor e reconhecem que Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós estamos diante de uma escolha. Ou nós vamos continuar meninos, ou nós vamos amadurecer para aquilo que Deus
tem para nós. Vamos romper no poder do Espírito Santo e vamos viver todos os sonhos que o Senhor, nosso Deus, tem para a nossa vida. E não tem como não pensar em Santo Agostinho, quando ele diz que o maior crescimento é aquele que acontece no invisível, é aquele que acontece na mente, é aquele que acontece no coração, é aquele que acontece no caráter. Quando nós burlamos uma lei, uma regra, por mais simples que seja, e pior, quando nós fazemos isso conscientemente, nós estamos revelando a nossa imaturidade, a nossa inferioridade diante daquilo que Cristo sonhou para nós. Quando nós não temos a nossa mente transformada, quando não há uma meia volta para os valores de Deus, um abandono daqueles princípios que nos levam para longe de Cristo, quando o nosso coração não é alcançado pela graça bendita do Senhor, quando o nosso caráter não é transformado por completo, nós, meus irmãos, não estamos crescendo. E aí, a maturidade, ela precisa ser entendida, e fica muito mais claro nós entendermos por que o apóstolo Paulo está falando sobre a necessidade de estarmos enraizados. Ela precisa ser entendida porque a maturidade está ligada à raiz. Quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter não está sendo transformado, é porque não há raiz em nós. É porque nós não estamos firmados em Cristo, que é o cabeça da igreja. É porque nós não estamos sendo nutridos pelo Senhor, tratados, curados, transformados, alimentados, banhados pelo Espírito Santo. E quando eu olho para isso, isso é muito forte, porque está arraigado, é um termo grego que significa fixado pela raiz. Não é uma raiz que está dentro da terra por si mesma, ela está fixada em Cristo, ela está fundamentada. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o fundamento da nossa vida? O que você deseja para a sua história? É preciso que isso seja compreendido. Por isso que Paulo está usando essa metáfora da própria raiz, porque a maturidade começa debaixo da terra, onde ninguém vê, assim como começa no nosso coração, onde ninguém vê. Leva tempo, é um tratamento diário, às vezes dolorido, porque o Senhor vai moldar, e moldar caráter, meu irmão, não é fácil. É você aprender a ser sincero diante da perda. É você reconhecer que não é tão bom como pensa ser. É você reconhecer a sua dependência de Cristo. É por isso que Paulo está escrevendo à igreja em Colosso, e ele está dizendo à igreja que não bastava ter recebido a Cristo. Eles precisavam continuar. Não bastava ter recebido a Cristo, eles precisavam continuar a viver em Cristo. Porque é essa continuidade que vai nos fazer fixar raiz nele, que vai nos fazer, meus irmãos, construir todas as coisas e vai trazer em nós um sentimento de gratidão. Mas isso acontece aonde ninguém consegue ver. É quando o Senhor repreende o nosso coração, é quando nós somos direcionados de acordo com a vontade do Senhor e contrariamente à nossa vontade, e o jovem não gosta de ser contrariado, principalmente jovem e adolescente que acha que descobriu o código de como que cria o mundo, acha que sabe tudo. Ele ainda está construindo a vida, ainda está fazendo escolhas, mas ele acha que sabe tudo. Então, quando você vai corrigir jovem, é um negócio sério. Porque jovem não gosta de ser contrariado de jeito nenhum. Mas é esse movimento de Deus que faz com que o nosso coração seja alcançado pela graça, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Ele é um Pai bondoso, que Ele não nos deixa ir para longe, para o buraco, para o abismo, sem antes nos abraçar e nos fazer mudar de direção. Isso é um gesto de amor. Que bom se todos os adultos
corrigissem em amor todos os jovens. Que bom se todos os adultos pudessem ser um instrumento de Deus, boca de Deus, para abraçar um jovem, um adolescente, e mostrar o caminho e dizer: eu já passei por aí, eu sei que isso aí machuca, não vai por aí não. Que bom se isso fosse uma realidade nas nossas vidas, mas hoje nós temos tanta dificuldade de falar. Às vezes é uma jovem que está usando uma roupa que não deveria estar usando, e as irmãs mais experientes ficam dizendo: mas não pode, mas não pode, mas não vão falar com medo do que vai acontecer. Às vezes é um jovem que está de um jeito que não deve ser, mas alguém não vai falar porque tem medo da reação desse jovem. Mas, meu irmão, que bom se isso tudo fosse diferente. Que bom se nós entendêssemos que todo gesto de amor, ele envolve também correção, porque quem corrige está olhando para você. Quem corrige está preocupado com você. Quem corrige está amando você. O problema é quando ninguém olha para nós. O problema é quando as pessoas deixam para lá. O problema é quando as pessoas dizem que não tem mais jeito. Mas para Deus você tem jeito. Para Deus nós temos jeito. É por isso que Deus nos corrige. E quando eu vou examinar profundamente, eu fico percebendo o valor daquilo que ninguém vê. Isso é muito precioso, irmãos. Porque entregar a vida para Cristo, ela pode ser em um lugar público. As pessoas podem ver você levantando as suas mãos para Jesus, vindo à frente ou ficando em pé no seu lugar, de acordo com o apelo que é feito, e publicamente confessando a Jesus como seu Senhor. Mas você também pode ter um encontro com Jesus no seu quarto, no seu trabalho, andando pelo caminho. O Senhor Jesus pode encontrar com você em qualquer lugar e ninguém vê. O que ninguém vê, meu irmão, é muito mais importante do que aquilo que as pessoas veem. Porque o que as pessoas veem é reflexo daquilo que Deus já está fazendo dentro de nós. Só vai existir edificação e confirmação na fé se esse for o processo. Só vai ter raiz se houver continuidade. É por isso que tem que crescer, tem que amadurecer, tem que buscar Deus até que Deus transforme o seu coração. Tem que lutar contra você mesmo, lutar contra o próprio orgulho, contra a altivez, contra as filosofias desse tempo. Nem tempestade, meu irmão, nem vento, nem seca consegue arrancar essa raiz. Quando há uma fixação em Cristo. É por isso que o vento sopra, nós ouvimos hoje pela manhã, a tempestade vem, e ela continua firme. É por isso que às vezes você fala: agora eu não vou conseguir. Ou alguém diz: fulano está numa prova, agora ele desiste. E quando olha, você está de pé. Porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te sustenta é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele cuida de nós. Mas nós precisamos estar arraigados em Cristo, para termos esse fundamento sólido de fé. Porque nós precisamos, irmãos, entender que Cristo não é apenas algo que nós visitamos aos domingos, mas Ele é o solo permanente onde as nossas convicções e decisões são plantadas. Se você fizer uma visita aos domingos, isso é muito pouco para aquilo que o Senhor tem para dar para você, para derramar sobre você. E nós vamos nos acostumando, às vezes, a uma vida religiosa, quando, na verdade, nós devíamos continuar vivendo diariamente essa verdade. Mas por que muitas pessoas têm dificuldades, meus irmãos, desse processo, de se envolver nesse processo de crescimento? Se é algo claro nas Escrituras, se é algo límpido aos nossos olhos, deveria ser algo simples. Mas você já percebeu como é difícil? Porque trabalha com o nosso eu, com a inclinação para o pecado, com a concupiscência da carne. E eu vou olhando, meu irmão, para o texto bíblico e vou percebendo que muitos jovens e muitas pessoas têm dificuldade de se renderem a esse processo porque são seduzidos pelos atalhos espirituais, que as filosofias vãs e vazias
que as tradições humanas oferecem. O versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e sutilezas, conforme tradições de homens, conforme o rudimento do mundo e não conforme Cristo. As filosofias desse tempo são violentas, mas não são nem um pouco diferentes do que a igreja viveu durante a história. Hoje são violentíssimas, mas não são nem um pouco diferentes a partir do século II da era cristã até hoje o que a igreja enfrentou. E os crentes que encontraram-se com Cristo e continuaram a viver em Cristo permaneceram. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus e entender que é por isso que o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado. Ter cuidado é vigiar, é zelar, é dizer não, quando precisa ser dito. Esse evangelho muito moderno é muito perigoso. Um jovem começa a assistir vídeos na internet sobre espiritualidade alternativa. E ele ouve hoje frases muito famosas, como: todas as religiões levam a Deus, você não precisa da cruz, você precisa olhar para dentro de si, você tem todas as respostas, a verdade é relativa, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua própria realidade. E essas ideias são muito bonitas, elas parecem até profundas, mas na prática, o que elas estão fazendo é tirar Cristo do centro. O que elas estão fazendo é substituir a verdade eterna por conceitos humanos, por rudimentos humanos, por mentiras disfarçadas de verdade, porque eu e você não temos nada para mudar a nossa história. Nós precisamos de Cristo, é por isso que precisamos continuar a viver nele. Essas muitas filosofias sedutoras são muito sedutoras, porque mexem com o nosso ego, e elas brilham como ouro falso. Elas parecem, meus irmãos, oferecer sentido, mas não tem valor nenhum diante de Deus. E a resposta bíblica é muito clara quando Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz que nós devemos viver em Cristo arraigados e edificados nele. Esse crescimento necessário que você precisa ter, que eu preciso ter, para nós sabermos discernir o que agrada a Deus, o que envergonha o Evangelho, o que envergonha o nome de Cristo, a igreja do Senhor, e aprender a abrir mão de algumas práticas. Nós precisamos entender que esse crescimento começa com aquilo que é básico. E o que é básico na Bíblia? O leite espiritual. E vai avançar para aquilo que é sólido, que é um processo contínuo. É por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 12, ele diz que ele, quando vai responder aos crentes, porque eles ainda viviam como viviam, que pelo tempo que eles tinham de caminhada, eles deveriam estar ensinando, mas eles ainda precisavam aprender o básico, eles ainda não haviam amadurecido espiritualmente como eles deveriam. Meu irmão, ele vai trabalhar isso, vai chamar a atenção deles, porque estava faltando raiz. Diz o texto: pois com efeito, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor está sendo muito duro, e se você olhar para a sua realidade, você está com raiz fixada, você está crescendo, ou você está anos e anos fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas ladainhas, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há a bênção manifesta para a vida de alguém, não há discipulado, você ainda precisa que alguém te trate como criança, quando na verdade Deus já quer te usar para abençoar alguém. É por isso que Pedro,
em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele também nos exorta dizendo: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês possam crescer. Vocês possam crescer para a salvação. Até quem se alimenta de leite tem que crescer. Porque o leite espiritual tem os suprimentos necessários para a vida. Se não fosse assim, um bebê não se tornaria forte e não cresceria. E às vezes se alimenta só do leite da mãe. E o leite tem as suas qualificações necessárias de muita coisa boa, importante e necessária para a vida, que sustenta a vida da criança. E é isso que ele está dizendo. Nós temos que desejar isso. Paulo está preso, irmãos, em Roma, no século II. Ele está escrevendo isso de uma prisão, como nós ouvimos hoje pela manhã. Ele está falando aos irmãos na Turquia, o que era Colosso, mas ele está falando a um grupo maior de gentios convertidos. E isso aqui precisa ser entendido, porque se você entender isso aqui, você vai entender tudo. Ele não está falando a uma igreja somente judaica. Ele está falando a um povo multifacetado, muitos gentios. E por isso a igreja estava enfrentando o que nós chamamos de sincretismo. Várias pessoas de várias religiões estavam vindo para a igreja. Isso misturava filosofia moderna, filosofia grega, legalismo judaico, misticismo oriental, e isso ameaçava a fé da igreja e a fé pura que deve haver em Cristo Jesus, porque cada uma tem a sua filosofia. E Paulo está dizendo à igreja: olha, vocês têm que receber a Cristo, continuar vivendo nele e tem que ter raiz nele. Tem que ser edificados nele, para que vocês tenham uma vida de ações de graças. Ele está orientando a igreja por causa disso, porque diante dos falsos mestres que afirmavam que a fé em Jesus não era suficiente, era preciso praticar algumas práticas ascéticas, algumas regras religiosas e alguns conhecimentos mais profundos, como o próprio gnosticismo, alguns elementos da fé judaica. Olha a salada de fruta que isso estava. Não é diferente de hoje, não. Você vai para o YouTube aí, tem pastor ensinando essa bobagem também. Não é porque tem nome de pastor lá, ou mensagem, ou de igreja, que está falando que é certo, não. O negócio está feio. Você abre o YouTube, você acha que está ouvindo um sermão, mas as pessoas estão tirando Cristo da sua vida. Não é nada diferente do que nós estamos vivendo aqui hoje, meu irmão. As pessoas estão olhando mais para a intelectualidade do que para a espiritualidade. As pessoas estão olhando mais para a capacidade intelectual de diálogo, de expressão, do que para o quebrantamento do coração, do que para a santificação diante de Cristo. É possível, meu irmão, observar por que, então, Paulo direciona nessa linha sua tese. Se você for ler capítulo 2, o verso 1, a partir do verso 1, ele começa falando de uma luta espiritual. É uma guerra para que os colossenses eles tivessem o coração consolado, eles fossem unidos em amor e eles fossem firmes no entendimento da verdade em Cristo. E ele vai partir da unidade de entendimento para a vida prática cristã, quando ele, a partir do verso 6, ele vai fazer um chamado central, que é o texto que nós lemos: vocês devem continuar a viver nele. E ele vai usar essa metáfora de raiz, de edificação, para que haja o quê? Estabilidade e crescimento. Ele está falando sobre estabilidade e crescimento para nós o tempo todo. Mas ele continua. Ele vai advertir contra essas filosofias, tradições. Por que que ele adverte? Porque ele está dizendo: olha, não esqueçam, Cristo é e sempre será suficiente. Mas ele conclui esse capítulo dizendo que eles precisavam responder a isso. E eles tinham que responder rejeitando a imposição das regras humanas como meio de espiritualidade,
como comida, bebida, festas, sábados, práticas ascéticas, porque a verdadeira vida espiritual vinha da união que eles tinham que ter com Cristo Jesus. E dito isso, nós chegamos à conclusão que a vida cristã começa em Cristo, continua em Cristo, se fortalece em Cristo. Por isso, crescer é aprofundar raízes nele e viver diariamente em gratidão. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos entender por que Paulo vai falar sobre gratidão e um crescimento em gratidão. Você percebe isso? Por que há tanta ingratidão no nosso coração? Porque não tem raiz. Quando a raiz está fixada, nós aprendemos a passar pela prova dando glória a Deus. Ninguém entende isso, o mundo não entende isso. Mas Paulo vai chamar a atenção para isso também, parece que não tem nada a ver. Ele fala, vocês têm que viver, vocês têm que edificar e vocês têm que ser gratos. Por quê, meus irmãos? Porque gratidão é sinal de maturidade espiritual. Uma pessoa grata é uma pessoa que sabe analisar as coisas com o olhar de Cristo. Gratidão é sinal de maturidade espiritual e é a expressão verdadeira de uma fé viva, firmada em Cristo Jesus. De quem está enraizado, edificado e firmado em Cristo, ele não vive murmurando, mas ele transborda de gratidão, apesar das lutas da vida. Por isso que Paulo, ele diz que é um processo e tem seu preço. Por que ele diz isso? Em primeiro lugar, porque raízes profundas não crescem por acaso. Eu me lembro do primeiro dia que eu me converti. E olho para hoje e vejo que a cada momento da minha história, Deus trouxe o suprimento necessário para transformar a minha vida de acordo com aquilo que eu precisava. Raízes profundas não crescem por acaso, é preciso pagar o preço. Por isso que o salmista, no Salmo 1, verso 3, ele diz assim, ele é como árvore plantada, junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, ou será bem-sucedido. Porque assim como uma árvore não cria raízes da noite para o dia, o crescimento espiritual é fruto da constância e da perseverança, da intimidade com Deus. Quem busca essa intimidade com Deus apenas uma vez e de vez em quando, não vai ter raiz suficiente, meu irmão, para resistir às pressões da vida. Porque é a constância, ou são as constâncias em pequenas coisas, o alicerce dos grandes progressos espirituais. Às vezes você diz assim, mas parece que não tem nada acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, você que não sabe. Você conhece a história do bambu chinês. As pessoas plantam e durante anos ele só cresce para baixo, em silêncio. A pessoa que olha sem saber vai achar que perdeu dinheiro, vai achar que plantou errado, vai achar que aquela colheita está perdida, até o momento que silenciosamente, em poucas semanas, ele começa a crescer acima do solo e cresce bem alto e surpreende as pessoas. Porque, primeiro, ele cresceu silenciosamente para dentro. Quem sabe Deus está chamando você para esse tipo de crescimento. Um crescimento silencioso, mas um crescimento genuíno. Um crescimento silencioso, mas um crescimento verdadeiro, que faz com que você viva os sonhos de Deus. Porque as raízes invisíveis aparecem primeiro e depois os frutos visíveis. Então, se as coisas não estão acontecendo, primeiro, avalie se você está vivendo em Cristo, se você está edificando em Cristo, se você está caminhando com Cristo, ou se você está vivendo para si mesmo. Isso precisa ser entendido, meu irmão. Em segundo lugar, raízes também se alimentam do solo certo.
A Bíblia diz em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Uma planta cresce saudável quando ela está num solo rico. E a Bíblia diz que o solo é Cristo, que o alimento é a palavra de Deus. E se o nosso coração estiver plantado sobre esse solo, muita coisa vai acontecer. Mas se estiver plantado sobre o solo pobre, filosofias humanas, prazeres passageiros, amizades destrutivas, vida espiritual fraca, meu irmão, não vai dar nada. 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E eu volto mais uma vez a Santo Agostinho, que ele diz que a alma que se alimenta daquilo que medita, se ela medita em Cristo, ela cresce em santidade. Se medita no mundo, ela enfraquece. Você tem se alimentado de quê? Você tem trazido para a sua vida o quê? Não adianta, meu irmão, ou você planta em solo fértil e você vai florescer, ou você planta em solo seco e vai secar. Não tem jeito. Quem se alimenta da palavra floresce, quem se alimenta do mundo definha. É só você ver as pessoas que caminham com Deus, quando apostatam da fé, quando desviam de Deus, definham, adoecem, entristecem, são tomadas pela dor, pela ingratidão. Eu aprendo também, meu irmão, que raízes fortes nos ajudam a resistir às tempestades. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 7, ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Diz que ele é como árvore plantada junto às águas. Vem o calor, ele não teme, porque as folhas permanecem verdes. No ano da seca, ele não se perturba e ele não deixa de dar fruto, e ele vai fazendo essas alusões àquele que é nutrido pelo céu. E as árvores, meus irmãos, de raízes profundas, são aquelas que não temem ventos, não temem secas, porque estão firmadas, estão fixadas. E isso acontece conosco, os cristãos que andam com Deus. As crises chegam, mas elas também, da mesma forma que chegam, elas passam. As raízes nos ajudam a vencer as provações, porque a fé que não foi provada não pode ser chamada de fé madura. É na tempestade que nós descobrimos a profundidade das nossas raízes. Como você tem resistido às lutas que se apresentam? Você tem caminhado com Cristo apesar das lutas? Você tem amadurecido em meio às lutas? Você tem pensado em continuar ou tem pensado em desistir? Aonde você tem semeado? Aonde você tem plantado? Aonde você tem buscado auxílio, renovo? Nós precisamos entender, meus irmãos, que dois jovens estavam no caminho. Um tinha raízes superficiais e um raízes profundas. Quem tinha raiz superficial lia a Bíblia quando tinha algum problema, ou quando estava animado, ou quando tinha algum tempo, e só orava em momentos de necessidade. O problema batia a porta, vou orar para Deus ter misericórdia de mim. O outro, que tinha raízes profundas, buscava a Deus todos os dias, cooperava na igreja, servia, se cercava de bons conselheiros. A dificuldade veio para os dois. Quem era superficial foi arrastado, mas quem era firme, profundo, permaneceu firme. A diferença não estava na força que cada um tinha, mas nas raízes que ninguém via. Isso muda a sua história, porque a raiz é invisível aos olhos, mas é indispensável para a nossa vida. Se não fosse assim, Paulo não insistiria
em dizer à igreja que só ter o encontro com Jesus não basta. Se não fosse assim, Paulo não insistiria a dizer à igreja que eles precisavam continuar caminhando com Cristo. O cristão arraigado em Cristo é alguém firmado, nutrido, sustentado, preparado para frutificar, mas também para resistir qualquer estação. Eu quero caminhar para o fim, dizendo a você algo que me chamou a atenção de primeiro, mas eu deixei para o final, porque eu achei isso aqui fantástico. E eu quero convidar você a olhar para o texto, capítulo 6. A parte A perdão, irmão, capítulo 2, versículo 6. A parte A desse verso, ele diz: assim como vocês receberam. Sabe o que ele está dizendo? Que todo esse processo inicia na conversão. Não tem como você caminhar com Cristo se você não entregar sua vida para Cristo. Não tem como você edificar nada se Cristo não for o Senhor da sua história. Não tem. Não tem como você confirmar a sua fé. Não tem como você aprender sobre Cristo se você não teve um encontro genuíno com Cristo. Assim como vocês o receberam. Você quer crescer? Entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu coração a Cristo. Porque todo esse processo vai ser natural à sua história, se você se aprofundar, se você fixar o seu coração em Cristo. A palavra receber aqui é aceitar, reconhecer, receber com a própria mente. Então você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e você continua. Lembra de Atos capítulo 2? Todos os dias eles se reuniam, todos os dias, na oração, no partir do pão, na comunhão, todos os dias. Isso passa a mudar tudo. Isso passa a fazer parte da nossa vida. A igreja não é algo chato que nos faz ir lá todo dia ou escolher o dia que nós vamos ou não. Não, a igreja é a nossa vida, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e nós servimos a Cristo e nós somos dele. Ele nutre a nossa história, ele abençoa a nossa vida, ele enche nosso coração de gratidão para que nós possamos falar a outros que também precisam de Cristo. E aí isso se torna normal para cada um de nós. Não haverá crescimento sem essa decisão. Se Cristo não for o Senhor da sua vida, você vai marcar passo, e às vezes dentro da igreja. Você vai continuar infeliz, às vezes dentro da igreja. Às vezes cantando, ouvindo sermões, mas com o coração amargurado, coração ferido. Não consegue pensar em nada bom, está sempre na defensiva. Está sempre achando que Deus e o mundo é contra você, odeia você, está sempre tendo que se defender de todo mundo. Abaixa as armas. Porque o nosso general é Cristo. Eles estavam diante de Jericó, os guerreiros de Josué, treinados para a guerra. E a primeira coisa que o Senhor disse, quando eles foram rodear a cidade, foi: abaixem as armas. Olha que coisa linda. Só que lá em cima, o povo de Jericó era exímio lançador de flecha. Ou você confia, meu irmão, em Cristo, ou você não vai viver os sonhos de Deus para você. E confiar em Cristo é em todos os momentos, até quando tem uma flecha apontada para a sua cabeça.
Jericó ficava no monte, no alto. E o Senhor disse: tomem Jericó. Quando eles chegam achando que vão subir escalando para meter espada, o Senhor diz: não, não, rodeiem 7 vezes. Os sacerdotes na frente, a arca da aliança. E na última volta vocês vão tocar a trombeta. E eu vou entregar Jericó para vocês. Eles não devem ter entendido nada, porque a única coisa que eles sabiam fazer era guerrear. E Deus disse: guarda as armas, abaixa as armas. Quando nós somos fixados em Cristo, nós sabemos quem luta por nós, irmãos. Nós entendemos o texto que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós entendemos que o Senhor não dorme, não cochila. Ele vela pelos seus filhos enquanto eles dormem. Então abaixa as armas, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Porque a convenção sempre será o início de todo o processo que Deus tem para a nossa vida. Ou você se converte hoje, ou você vai ficar marcando passo. Ou você se converte hoje, ou você fala: pastor, é hoje. Não tem jeito. Não vou pensar, meu irmão, pensa muito não. Não pensa muito não. É hoje. O crescimento não vai acontecer fora de Cristo. É em Cristo o solo fértil que a nossa fé cria raízes. É na oração, é no confronto, é no abraço, é no conselho, é no amor, é no chorar junto, é no amar em Cristo Jesus, é no discipular, é no caminhar. Não basta receber, é preciso continuar a viver com Ele, é preciso andar com Deus. E eu percebo que Deus sempre chamou um povo para andar com Ele. Sempre chamou. Deus está chamando você. Deus nos chama todos os dias. Todos os dias. Quando você vai para Gênesis, capítulo de número 5, verso 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Você vai para o livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o texto é mais profundo porque diz: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus, que ande com o seu Deus, que continue com o seu Deus. E agora, Paulo, falando à igreja em Colossenses, ele está afirmando que esse andar em Cristo é fundamental, meu irmão, porque é o fundamento, é o centro e é a suficiência da vida cristã. Por isso ele vai trabalhar essas imagens. Ele fala arraigado, a ideia de raiz profunda, firmada, nutrida, edificado, aquilo que cresce sobre um fundamento sólido, que é Cristo, confirmado na fé, firmes na verdade recebida, não em convicções humanas. E o resultado disso tudo é gratidão, maturidade. Porque a verdadeira maturidade não se mede apenas pelo conhecimento, irmãos, mas pela gratidão que nós expressamos todo dia. Portanto, eu quero concluir dizendo aos irmãos que o crescimento espiritual é como a raiz de uma árvore, invisível, silencioso, mas é indispensável. E são essas raízes que sustentam a nossa caminhada quando nós pensarmos em desistir. E não são poucas as vezes, não. Sem raízes profundas, não vai ter firmeza, não vai ter fruto, não vai ter nada. Vai ter perda de tempo. Por que não abrir o coração para Deus? Por que não continuar dando a Cristo o primeiro lugar, o melhor lugar? Por que não edificar em Cristo? Faz coisas novas, queridos. Faz coisa nova hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor hoje.
Deixe o Senhor mudar a sua história, porque eu tenho certeza absoluta que é tempo de crescer. Deus tem um novo tempo para a nossa vida. Deus tem um novo tempo para você, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Vamos orar? Eu não sei se você precisa entregar sua vida a Jesus. Esse é o momento. Você que está afastado, você que ainda não entregou o seu caminho ao Senhor, ou não havia entendido ainda essa importância de fixar raiz em Cristo Jesus, entendeu hoje o quanto você é importante para Deus e que o segredo da vida está em Cristo Jesus. Eu não posso encerrar essa mensagem sem te dar essa oportunidade de manifestar-se diante do Senhor com o seu coração. A igreja está orando por você. Você quer que a sua vida seja totalmente transformada? Você quer parar de murmurar para passar a agradecer? Não que você não vai ter luta, problema, vai ter isso tudo. Mas agora Cristo vai estar junto com você. E Ele vai te ajudar em todos os momentos, em todas as situações. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. A igreja está orando com seus olhos fechados. Eu estou te vendo daqui. E Cristo está te vendo. Levante uma de suas mãos. Eu quero abençoar você. Deus te abençoe, minha filha. Eu vi você. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe sua vida. Há mais alguém? Lá na galeria, aqui embaixo. Há mais alguém que deseja retornar? Ah, pastor, eu estou longe. Levanta bem alto, porque eu quero abençoar você. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe você. Há mais alguém, querido? Deus abençoe você, querida. Deus abençoe a sua vida. Deus contempla o seu coração. Há mais alguém, querido? Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus tem um plano na sua vida. Há mais alguém? A igreja está orando, meu irmão. A igreja está orando. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele tem coisas novas a fazer. E Ele começa hoje, em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. Ah, pastor, eu não sou jovem nem adolescente. Talvez eu já tenha uma idade mais avançada, mas o Senhor falou comigo. Entrega a sua vida ao Senhor. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta bem alto a sua mão, que eu quero orar por você. Quero abençoar você. Quero pedir a Deus que ajude você nas escolhas da vida. Você está afastado do caminho do Senhor, está longe, e sabe que aí não é o seu lugar, quer voltar à comunhão com Cristo, é hoje. Levante a sua mão para Jesus, segura na mão de Jesus. E Ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Você vai recebê-lo e vai continuar vivendo nele. E vai ter uma vida totalmente transformada. Há mais alguém? Eu quero orar por você.